Agora, Alan, como é que você consegue equacionar o fato de ser um deputado bolsonarista, um deputado que apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas um presidente que tem alguns atos controversos? Por exemplo, o senhor lembra que ele chegou a responder uma jornalista da Folha de São Paulo que usava verba para comer gente. Ele também já falou, já fala palavrão em reunião, ataca instituições. Tem uma maneira verborrágica de tratar as coisas. Como equacionar ser um cristão que, ao mesmo tempo, apoia alguém que tem esse tipo de postura, que às vezes fere a compostura do cargo que exerce? Luciano, Bolsonaro é um ser humano e, como ser humano, ele falha. Ele tem seus erros. Eu costumo dizer que o presidente tem uma essência que é dele e o interessante de Bolsonaro é que ele não muda porque ele é aquilo ali. Ele não se tornou presidente e mudou, né? Passou um polimento, passou um verniz, não. Ele é aquele cara de sempre. Mas não acha que deve ter uma compostura às Agora, vezes? Sim, claro que o presidente às vezes se excede. E, Luciano, eu apoio o presidente, vejo como o melhor nome para governar o Brasil, mas eu não sou cego. Eu sei que o presidente comete erros. Quer ver um erro que o presidente comete? Apoiar o Conselho Federal de Medicina contra os médicos formados no exterior. Pois é. É um erro crasso do presidente. Colocou um monte de conselheiros do CFM dentro do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Um erro crasso, porque o presidente acreditou numa falácia do Conselho Federal de Medicina, da AMB, de que eles têm 400 mil médicos aí. No seu... Isso é uma conversa fiada. E o presidente acreditou nessa falácia dessa turma. Eles não têm essa representatividade. Sabe quem tem? Os brasileiros formados no exterior. É essa turma que vai para o programa Mais Médicos atender nos municípios mais pobres, onde muitos médicos formados no Brasil não vão, Luciano. O que eu vi nessa luta toda? Médicos formados no Brasil, que eu respeito, são grandes profissionais, mas muitos, não é? Ali... liderados pelos CRMs dos estados, ingressando no Mais Médicos só para tomar a vaga de um médico formado no exterior, para que ele não pudesse... Luciano, na pandemia. O governador Gladson bateu... É uma situação, né, que eu ia perguntar para o senhor sobre essa história, da necessidade dos médicos. Sem registro mesmo, na pandemia. Na pandemia. Que é uma emergência pública, né? Luciano, o governo federal chegou a baixar um decreto, convocando, se houvesse necessidade, médico veterinário, profissional de educação física, psicólogo para trabalhar na pandemia. Isso é uma portaria do governo federal, mas não abriu para o médico formado no exterior. Erro do presidente. Sim. O presidente que eu apoio, repito, que eu acredito que é o melhor para o Brasil, mas que errou drasticamente nisso. Errou drasticamente. Por quê? Porque acreditou numa falácia de um grupo que não pensa na saúde das pessoas. É um grupo que defende a corporação. Corporativismo. É um corporativismo. Reserva de mercado. E eu não tenho medo de falar disso, sabe, Luciano? Porque... Preciso ter coragem mesmo. Porque eu sei. Eu sei o que então, a corporação defende. Faltou coragem do presidente. Eu sei o que a corporação defende, o grupo, a corporação. Não na pandemia. Na pandemia, o governador Gladson teve a coragem de baixar um edital de convocação de médicos para contratação emergencial, abrindo nos moldes do programa Mais Médicos, para contratar primeiro os médicos com CRM. Se eles não preenchem as vagas, aí sim abriria para contratar os médicos formados no exterior. Sabe quantos médicos com CRM aderiram ao edital do Gladson? 2. Eram 64 vagas, se eu não me engano. 2 se inscreveram. Quantas vagas em aberto? 62 vagas. O que aconteceu? Os médicos formados no exterior seriam os chamados. O que aconteceu na sequência... O CRM entra na justiça para o governo não contratar os médicos. Porque eles estão formados no exterior, eles não têm o preparo adequado. Pelo amor de Deus, gente. Numa pandemia, as pessoas morrendo, você prefere ficar sem um médico ou um médico formado na Argentina, na Bolívia, em Cuba, no Paraguai te atender? Eu quero ser atendido pelo médico. Eu não quero ficar morrendo à míngua, porque o CRM não aceita a convocação de médicos sem o revalida no Brasil numa pandemia. Deixa eu lhe falar uma coisa. Os brasileiros formados no exterior não querem facilidade, não. Não querem trabalhar sem registro, não. Mas na pandemia, o que fizeram, Luciano, essas pessoas têm sangue nas mãos. Sangue nas mãos. Muitas pessoas ficaram sem atendimento. Então, é preciso botar a mão na consciência. Sobretudo Luciano? Na Amazônia ainda. Onde nós temos uma relação médico-habitante. A Organização Mundial de Saúde preconiza que
o número mínimo de médicos por habitante é 1,8 médicos por 1.000 habitantes. 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Em Rio Branco, você tem um número acima disso. Sim. Em Cruzeiro do Sul, empata. Mas quando você vai para Feijó, Tarauacá, você vai para Santa Rosa... Aí você fala Jordão, Taumaturgo... Porto Walter. Aí que reduz aí a mesmo. situação... A situação é tão dramática, de falta de médicos e de especialistas, que eu procurei o Hospital Albert Einstein para fazer um convênio com o governo do estado e ampliar a telemedicina para os 22 municípios do Acre. São 7 especialidades médicas, Luciano. Psiquiatria, neuropediatra, obstetrícia, várias especialidades médicas que nós não temos na maioria dos nossos municípios do interior. E nós conseguimos fazer este convênio entre o Hospital Albert Einstein, um dos melhores da América Latina, o governo do Acre, tudo custeado pelo SUS.